Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, Olá, meu povo, tudo bem? Estamos por onde a improvisando um pouquinho vida hoje aqui. Não alcançar. estou viajando a Meu trabalho, estou céu é aqui em preto e Fortaleza e por isso a música paz, aqui em sem homenagem chaminés ou à Fortaleza, fumaça. Terral com No Fagner, peito um Fagner engano cearense, e a música sumido, fala um pouquinho aqui de na terra é Fortaleza, pleno que a gente abrigo. é do Ceará, com muito No orgulho, com muito peito um amor. engano Assumi sumido, Porto Velho como minha casa e na também terra é tenho pleno guardado no meu abrigo. coração, mas Fortaleza Eu sempre é a tenho nossa a mão que cidade, é aqui que a gente sempre aplica, gosta, tenho aqui que a nossa sol e família areia. mora e a gente está sempre junto. Essa parte aqui é muito legal, South America. vale a pena. Eu sou da nata do lixo, Eu eu sou sou a a nata nata do do lixo, lixo, eu sou sou do o luxo luxo da da aldeia, eu aldeia, sou sou do do Ceará. Sou Ceará. sim, sou do Ceará, temos muitos aí espalhados pelo mundo. Bom, vamos iniciar agora a nossa aula de número 12, tá? Estou aqui mesmo em viagem, estou viajando a trabalho, mas mesmo assim a gente não pode deixar de passar, né, de continuar postando as nossas aulas aqui. Bom, essa nossa aula deve ser a última parte do módulo dos conceitos iniciais de lógica, da parte de lógica sentencial ou lógica proposicional. É isso que a gente vai falar. O material está à disposição de vocês. A gente já começa a falar um pouquinho. Tá aqui, tá na tela aí a parte de lógica de primeira ordem. Vamos falar um pouquinho dessa parte de lógica de primeira ordem. Qual é a ideia que a gente precisa ter aqui? Pessoal, sempre quando a gente for trabalhar com a parte de lógica de primeira ordem, nós devemos ter algo em mente, tá? Que são proposições que nós chamamos de proposições categóricas, quando se utiliza um desses termos, o todo, o nenhum e o algum com algum não, né? Pode ter também a negação, tá certo? Então isso é que a gente trabalha com a parte de lógica de primeira ordem. Daqui a pouco a gente vai estudar também isso aí na parte de diagramas lógicos, mas isso não vem muito ao caso ainda. Tem inclusive exemplos aí para a gente ver, ó, todo cearense é brasileiro, algum rondoniense não é casado, pode ter ou não ter, o não nenhum estudante é professor e por aí vai. Tá certo? Então, tendo como base essa ideia, ou seja, nós temos uma proposição com uma nova montagem, que é o que nós chamamos de proposições categóricas, ou seja, utilizando um desses termos, o todo, o algum e o nenhum, o algum não, podemos ter, precisamos entender, precisamos compreender que, por serem proposições, também precisamos trabalhar com a parte de equivalência e negação de proposições. Tá aí, essa tabelazinha que está aí no material de vocês, nós precisaremos preencher para que vocês tenham guardado com vocês a ideia dessa tabela. Sabendo essa tabela, pessoal, fica bem tranquilo a resolução. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter. A gente começa com a parte da negação, perdão, da equivalência da proposição. Se você imaginar que uma proposição começa com um todo, como esse nosso exemplo aí, todo homem é sábio, nós trabalharemos com uma proposição equivalente a ela. Deixa eu até fazer um negocinho aqui, só para que a gente possa ter esse acompanhamento. Nós precisamos ter em mente que será uma proposição equivalente se eu usar o seguinte termo, o nenhum, não. Vamos compreender, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, se você tem uma proposição, todo homem é sábio, você pode falar a mesma coisa utilizando o termo nenhum não. É assim, você tira o todo e completa com nenhum. Se a questão te pedisse proposição logicamente equivalente apresentando todo, é só fazer a substituição. Seria nenhum homem não é sábio. Por quê? Porque todo homem é sábio. Tá certo? Então, essa ideia de equivalência para o todo nós temos o nenhum não. Por conseguinte, se você tem uma proposição utilizando o nenhum rondoniense é casado, você pode encontrar uma proposição equivalente utilizando o todo não. O todo não, certo?
De novo, eu tenho uma proposição, nenhum rondoniense é casado. Eu posso dizer que essa frase é equivalente com o todo rondoniense não é casado. Pronto. Pessoal, na parte do algum e do algum não, existem não equivalências, mas sinônimos. Nós temos sinônimos quando formos trabalhar com essa parte. Ele nunca, acho que eu nunca vi uma questão onde ele fala especificamente pedindo a equivalência do algum. O que pode acontecer, especialmente quando a gente for falar na parte de negação, é que ele substitui, ele troca o termo algum por um desses que eu vou citar para vocês. Ele pode colocar, por exemplo, existe pode colocar existe um, pode colocar há pelo menos um. Todos esses exemplos que a gente pode ter utilizando ou não a partícula, né, o modificador não. Logicamente, se eu utilizar o algum não, por exemplo, algum filósofo não é poeta. Eu poderia dizer que existe um filósofo que não é poeta. Há pelo menos um filósofo que não é poeta, tá? Então eu tenho que ter também o modificador não. Então eu nunca, pelo menos eu não vi até hoje, perdão, ele me pedia a equivalência dessas do algum e do algum não, que normalmente ele pede para substituir. Tá certo? Bom, nesse caso, o caso da equivalência normalmente são casos bem mais tranquilos e que muito difíceis de ser cobrados, até mesmo porque é de uma fácil compreensão. O que aparece com uma frequência bem maior é a parte da negação dessas proposições, certo? A negação dessas proposições, aí sim, tem um pouco mais de frequência nesse trabalho. Deixa eu fazer um pouquinho para cá, vou me mudar de canto aqui, só para que a gente possa trabalhar com a negação. Pronto, daqui a pouco eu troco de posição aqui também. Veja, agora, de uma maneira diferente, nós vamos buscar encontrar a negação para cada uma dessas proposições. O pensamento é, pessoal, se eu digo que todo homem é sábio, e eu digo que essa informação é informação falsa, como é que seria verdadeiro? Ou seja, como é que eu nego essa proposição para que ela se torne verdadeira? Quem seria a negação do todo? Para que isso fosse falso, eu precisaria de pelo menos um homem que não fosse sábio. E essa é a ideia que a gente precisa. No caso da nossa negação, nós temos o algum não como proposição, como negação dessa proposição. Eu diria que se ele me pedisse uma proposição, todo homem é sábio, se eu quisesse negar essa proposição, eu tiraria o todo e colocaria o termo algum não, ficando algum homem não é sábio. E aí volta aquela ideia que a gente colocou no começo. Ele poderia colocar: existe um homem que não é sábio. Há pelo menos um homem que não é sábio, tá? A partir daí, nós temos também que ter em mente o seguinte: ora, se a proposição todo é verdadeira, é falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Ou seja, um não. A negação de tudo é algum não. Se a gente pensar no contrário, se o algum não fosse falso, quem seria verdadeiro? Ou seja, quem seria a negação do algum não? O todo. Certo? Ou seja, quando eu tiver o algum não é filósofo, a negação dele será o todo. Certo? Então eu teria que a negação de algum filósofo não é poeta, que seria que todo filósofo é poeta. Sobrou quem para a gente? Sobrou o nenhum e o algum. Portanto, um é a negação do outro, a negação do nenhum é o algum e a negação do algum é o nenhum. E assim a gente fecha nenhum. A gente fecha a nossa tabelazinha do que você precisa saber com relação a essas proposições categóricas. E aí vale a pena também a gente dar uma olhadinha. Deixa eu sair aqui, deixa eu trocar de novo aqui.
Imaginem, por exemplo, quando eu digo que nenhum rondoniense é casado, e eu digo, pessoal, quando é que isso não vai ser verdade? Quando pelo menos quando algum rondoniense for casado. O que é que vocês precisam ter em mente? Olha só, não, vou até para o meio agora, pronto, deixa eu ficar aqui rapidinho aqui no meio. Olhem para esses dois lados, olhem primeiro para esse lado aqui, para cá. Nessa ordem, exatamente nessa ordem. Todo, nenhum, algum e algum não. Todo, nenhum e algum não. Estamos lendo de cima para baixo. Todo, nenhum, para o outro lado. Todo, nenhum, algum e algum não. Feito? Leiam agora de baixo para cima, agora para cá. Todo, nenhum, algum não. Grande sacada que você precisa ter para essa tabela é, se você lembrar dessa ordem, olhando para cá, ordem, todo, nenhum, algum e algum não. Mais uma vez, todo, nenhum, algum e algum não. Perfeito. Se você ler esta ordem de baixo para cima, agora para cá, do lado da negação, eu tenho a mesma ordem, todo, nenhum, algum e algum não. E aí você ajuda você a gravar essas informações. Perfeito? Tranquilo? Vamos olhar exemplos? Deixa eu voltar para cá para o meu cantinho aqui. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que estão no material de vocês aí. Olha só, tem algumas questõezinhas e a gente vai bem tranquilo nela. Tá me pedindo, ó. Ele está me pedindo o quê, pessoal? A negação. Negação de quem, pessoal? Negação do todo. Pessoal, bem tranquilo. Quem é a negação do todo? A negação do todo é o algum não. Então, olha só. Ele está me pedindo a negação de todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. Ele está perguntando se essa negação é equivalente à proposição nenhum detento perigoso é revistado diariamente. O item é falso. Pega, mas tá tão bonitinho, então leva para casa, porque está errado. Para você trabalhar com a negação do todo, você tem que transformar no algum não. Ponto. Seria algum detento perigoso não é revistado diariamente. Pelo menos um detento perigoso não é revistado diariamente. Sim, seria o item correto. Vamos para o meu item, a minha questão 22. Ele diz o seguinte, eu vou voltar também meu cantinho para cá, que assim, gosto sempre desse ladinho aqui. Questão do Ministério das Minas e Energias. Assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente à negação. Então, o que é que ele me pede? Proposição equivalente à negação. Quem vale aqui é a negação. Pronto. Negação de quem? De novo, ó. Negação do todo. De novo. Pronto. Pessoal, quem é a negação do todo é o algum não. Então, a frase é, a proposição. Todo ser humano é responsável pelo bem que não faz. Ou seja, eu quero negar esse todo, tiro o todo e boto algum não. Algum ser humano não é responsável. E o resto você completa. Cuidado que tem essa pegadinha. Quer escapar da pegadinha? Pensa só assim. Todo homem, todo ser humano é responsável. Ponto. Como é que você nega isso? Algum ser humano não é responsável. O resto tem que ser igual. Onde é que tem alguma coisa escrita dessa maneira? Tem, tá aqui. Alternativa B. Algum ser humano não é responsável pelo bem que não faz. O resto continua o mesmo. Não é responsável. Isso aqui, ó, essa partezinha tem que continuar a mesma. Tá certo? E agora o top do top para a gente, pessoal. O exemplo 28 é o top do top que a gente precisa trabalhar. Vamos pensar um pouquinho. Olha o que é que ele diz aí. Todo número natural primo é ímpar. Existe um triângulo equilátero que não é sócio. Considerando as proposições apresentadas acima, julgue o próximo item. Ele está pedindo a negação de P e Q. Opa! Vem para cá comigo. Vamos abrir aqui uma telazinha em branco para a gente brincar um pouquinho. Olha só o que é que a gente precisa ter em mente nesse caso. A questão, deixa eu ver aqui, pronto. A questão é 28, né? A questão, aparecendo aí direitinho, questão 28. A questão 28,
ela me pede a negação, e até está me dando, né? De P e Q. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, pessoal? Bom, ele está me pedindo a negação de uma conjunção. Opa, esquece de mim aqui, esquece de mim, vamos olhar só para cá. Como é que eu faço a negação da conjunção? Ora, eu nego a primeira pH, eu nego a segunda pH, e no lugar do I eu coloco um OU. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Só que a minha proposição P, se a gente olhar lá para o texto, fala no todo. A minha proposição Q fala no existe não, que é o algum não. Vamos lá, vamos voltar lá de novo para a gente dar uma olhadinha. Veja aqui, ó. Todo, proposição P, está trazendo o meu todo. A minha proposição Q está trazendo o meu existe não. Aí é que a gente tem que ter cuidado. Ó. Existe não é o algum não, né? Não é o algum não. Na hora que eu digo isso, a minha interpretação aqui tem que ser da seguinte maneira. Eu tenho a negação de uma proposição P que tem o todo e de uma proposição Q que tem o algum não. Pelo que você me disse aqui acima, o que é que eu preciso fazer? Minha regrazinha, nega a primeira, nega a segunda e troca o I pelo OU. Só que a minha primeira P é o todo, ou seja, você tem que negar o todo. Você tem que negar o todo. Na sua segunda parte, você vai negar também, ou seja, você tem que negar o algum não. E depois que você fizer isso, você troca o I pelo OU. Ou seja, aqui é bem importante e vale a pena aqui um tete a tete para a gente. Pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente digamos, integração desses conceitos utilizados na lógica proposicional e na lógica da primeira ordem. O exemplo 28, ele cita expressamente, exatamente, não expressamente, mas exatamente, dois conceitos que teoricamente deveriam estar separados, mas podem trazer juntos. Regras de equivalência e negação de proposições podem vir juntos com a negação do todo, do algum, do nenhum e do algum não, sem problema, acabou de acontecer. Ele me dava uma negação do E, tranquilo, eu aplico a regra da negação do E. Só que cada parte desse E, cada parte dessa conjunção é proposição categórica. E você vai ter que negar. Você vai ter que negar o todo, você vai ter que negar o algum não. Isso a gente precisa ter em mente. Vimos que aqui na nossa questão, aqui na nossa questão, eu fiz a negação do E, mas também preciso fazer aqui ao lado a negação do todo e negação do algum não. Vamos voltar para a nossa questão? Olha só. Qual é o pensamento que nós precisamos ter para essa questão? Deixa eu subir um pouquinho mais até para a gente falar. Bom, a primeira coisa, eu estou aqui com a minha proposição P. Eu preciso negar essa proposição. Vai ficar como? Algum número natural primo não é par. Pessoal, é a mesma coisa que isso? Existe um número primo que é par? Sim, é a mesma coisa. Veja, como é que eu nego todo? Algum número natural primo não é ímpar. Algum não é ímpar. Ora, se não é ímpar é porque é o quê? É par. Lindo e maravilhoso. Está aqui, ó. Tem aqui o é par e tem aqui o existe. O é par é porque não é ímpar. Então, o existe não do algum não. Maravilhoso, meu povo. Vamos continuar. Ó, quem é que está aqui também? O ou. Bateu direitinho. É um ou lá para gente. E o nosso existe não que está aparecendo aqui, eu preciso negar também. Como é que eu nego algum não? É o todo. Lindo e maravilhoso. O resto eu continuo. Todo triângulo equilátero é isósceles. Lindo e maravilhoso.
questãozinha batidinha, bonitinha. O gabarito dela é verdadeiro, sim, senhor. Verdadeiro. Perfeito, meu povo. Deixa eu vir para cá. Olha só. Tranquilo? Pronto. Fiquem atentos. Vale a pena que vocês coloquem no mesmo material de estudo de vocês, até mesmo quando vocês forem resolver mais questões, que vocês tenham tabela verdade, equivalências e negação de proposições compostas dos nossos conectivos e também a nossa tabelazinha lá do todo, do algum, não e do nenhum. Se vocês quiserem, também tem dois tipos. Lá, se você procurar no meu canal do Instagram, lá no meu perfil do Instagram, tem uma forma que eu fiz, parecida com essa tabelazinha, inclusive com as setinhas assim, para dar a dica de vocês do lembrete. Ou uma do pernambucano concurseiro, eu acho. Mas também está lá no meu Instagram, procura um pouquinho, tem uma outra também para você olhar nessa parte de lógica de primeira ordem, usando as duas para lembrar das dicas. Feito? Agora é treino. Finalizamos aqui, nesse exato momento da nossa aula de número 12, a parte de lógica de primeira ordem e a parte desses conceitos iniciais de lógica. A partir da próxima aula, a gente começa a trabalhar com 3 conceitos juntos, 3 assuntos integrados também. Lógica de argumentação, diagramas lógicos e estruturas lógicas, mas isso só na próxima aula para a gente iniciar uma nova etapa, um novo módulo. Eu vou ficando por aqui desejando um beijo no papai e na mamãe para todos vocês e